Lucas capítulo 4, no verso 18 a 24, a palavra do Senhor diz assim. Vou ler o 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus então prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Vou seguir aqui. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio dele, foi embora. Amém, amém. Irmãos, tem uma porção de pontos extremamente importantes para nós explorarmos nesses 2 textos, nesse que nós acabamos de ler de Lucas e o que nós vamos ler daqui a pouquinho ali em Isaías, né? Tem assim uma estrutura teológica, o povo em questão, quem são esses povos, quem é o povo do dia da vingança, quem é o povo aqui do ano aceitável do Senhor. É interessante porque nós vamos ver que no texto ali de Isaías, ele vai mostrar que existe a bondade de Deus, no entanto também a vingança de Deus, tem uma data estabelecida, tem um tempo estabelecido, e ele é revelado ali. Porém aqui em Lucas não, na leitura que Jesus fez, ele fez apenas a leitura dos 2 primeiros versos lá de Isaías 61, então ele não coloca aqui o dia da vingança, mas ele coloca o ano aceitável do Senhor. Então assim, o meu objetivo aqui hoje não é deixar assim todos esses detalhes bem explicadinhos, né? Até porque não temos tempo para isso, e eu também nem sei todos os detalhes bem explicadinhos aqui, mas eu posso afirmar uma coisa para você: esses detalhes que estão aqui nesses 2 textos, eles são incríveis, mas o meu objetivo é pegar uma partezinha desse texto de Isaías, uma promessa, uma fala poderosa que acontece ali em Isaías, e que o Senhor Jesus, ele cumpre, ele fala, ele estabelece, ele decreta aqui no livro de Lucas para os nossos corações. Então vamos lá, irmãos, vamos conhecer essa história que já é muito conhecida, né? Para que a gente entenda, seguindo a ordem dos fatos. Se você pegar o livro aqui de Lucas, o Evangelho de Lucas, e começar a ler ele, você vai ver que tem uns fatos narrados aqui, e um desses fatos, desse episódio, é ali, depois do batismo de Jesus. Vai ter ali a revelação da genealogia de Jesus, e então Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Então o Espírito leva ali Jesus ao deserto para ser tentado. E o que é poderoso da história, e é bonito os detalhes, é que fala no verso 14 que Jesus ele foi levado ao deserto pelo poder do Espírito, mas também pelo poder do Espírito ele volta. Olha só, ele volta. Eu fico encantado com essas coisas, eu fico encantado. Aí eu vou estudar, e aí eu vejo que a minha pregação ela vai ficando gigante, e eu falo: deixa eu concentrar, a minha cabeça operativa tem que concentrar. E aí então, mas assim, tem que se atentar aos detalhes que eles são lindos. Jesus entrou na sinagoga, nós lemos aqui,
e deram então para ele ler o livro de Isaías. Ele rapidamente encontra ali, escolhe ali os primeiros versos de Isaías 61, e ele então lê. O que é interessante, irmãos, que nós lemos aqui? Que o povo ele é um povo que estava admirado por Jesus. Então o povo começa admirado por Jesus, pelas suas palavras, porque até então Jesus já tinha operado alguns milagres ali em Cafarnaum, a fama de Jesus já tinha corrido, então o povo estava ali esperando algo grandioso. Eles começaram admirados a ver Jesus falar. Então é bonito porque inicia com uma admiração no que Jesus tinha a dizer, mas termina querendo linchar Jesus. Quando acaba aqui a fala de Jesus, quando acaba o discurso de Jesus, o povo que admirava Jesus queria acabar com ele. O discurso começa com uma aceitação entusiasmada aqui, mas no final ele é cheio de rejeição, é cheio de ódio. Começa de uma forma límpida, de uma forma clara, radiante, mas termina o discurso de uma forma terrível, de uma forma obscura. E por que termina assim? Nós lemos porque no verso 24 aqui, Jesus ele está dizendo que até gentios e leprosos obtiveram favor de Deus. E ele usa dois exemplos. Ele usa o exemplo de Eliseu e ele usa o exemplo de Elias. Ele fala, no tempo de Elias, os céus fechou, houve uma seca muito grande, uma fome muito grande. Então tinha muitas mulheres ali, famílias que passaram necessidade, mas apenas a viúva de Sarepta, ela foi abençoada com isso. Aí ele cita outro exemplo, ele fala, olha, tinha muito leproso ali em Jerusalém, no período ali de Eliseu, mas apenas o guerreiro Naamã, que era um gentio, que era um ímpio, ele foi curado. Irmãos, Jesus diz aqui que um profeta ele não é bem aceito em sua própria casa, em sua própria terra. E ele usa esses dois exemplos. Quando ele termina, os judeus ouvindo isso na sinagoga, isso foi demais para os ouvidos deles. Então eles falam, vamos matar Jesus. Vamos jogar ele aqui ribanceira abaixo, vamos acabar. Vamos pensar junto aqui, igreja. Vocês estão comigo aí? Daqui a pouco tudo vai se encaixar e vocês vão entender aqui o propósito dessa mensagem. Esse povo aqui conhecia bem essa porção sagrada do texto, do rolo que foi lido. Esse povo conhecia bem o conteúdo dali do livro do profeta Isaías. Eles conheciam muito bem isso. Se tratava de uma profecia messiânica, uma profecia futura. E aí vem Jesus, de repente, abre ali o rolo e diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Gente boa, o que é isso? Vamos parar para pensar um pouquinho. O que é isso que aconteceu aqui? Anos de história, anos de tradição, de costumes, de crença, anos de história. De repente, o filho de José e Maria, Jesus ali, o carpinteiro, que tinha uma pregação poderosa, amém, glória a Deus por isso, mas naquele momento da história, um momento ímpar da história, Jesus simplesmente lê o texto de Isaías, fecha e diz, hoje se cumpriu as escrituras. Irmãos, eu imagino que o silêncio tenha tomado conta do salão. Aqueles monte de judeuzão assim ficaram olhando aqui, calma aí. Hoje se cumpriu. Até então, irmãos, eles ficam com os olhos fixos em Jesus, esperando uma fala de Jesus. Jesus diz que se cumpriu. Jesus diz que se cumpriu. É bonito, sabe por quê? Porque o verso 14 fala que a fama de Jesus já tinha corrido. Jesus tinha uma pregação poderosa, já tinha feito uns milagres em outras terras. E aí quando ele chega na terra dele, eles estão esperando um trem miraculoso. E aí Jesus fala, o profeta ele não é bem recebido em sua própria casa. Ele dá esse discurso do profeta Isaías, senta para explicar e fala, se cumpriu as escrituras. E então o povo fica olhando para ele e já começa a indagação, mas é o filho de José, não é o filho de José? Já começa ali as indagações.
Irmãos, a história estava bem ali, diante dos olhos deles. O passado, que é o texto de Isaías, o presente, que é Jesus Cristo, e o futuro, que era a palavra de Isaías, apontando para esse futuro, estava bem ali, diante deles, bem ali, nos olhos do povo ali de Nazaré. Eu fico pensando, irmãos, que dia foi esse na história da humanidade? Que dia foi esse, onde os judeus, onde o povo esperando uma palavra, talvez de algum sacerdote, talvez de algum profeta, e aí de repente chega Jesus, lê isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele diz: hoje se cumpre, fecha o livro. Irmãos, tem noção do que é isso? O próprio ungido do Senhor, lendo sobre ele, falando sobre ele mesmo, explicando sobre ele mesmo, e dizendo: se cumpriu. Você já parou para imaginar um negócio desse? A única forma pedagógica que eu tenho de imaginar um cenário desse é quando a gente lê a Bíblia. Porque a gente lê a Bíblia e o autor dela, o Espírito Santo de Deus, começa a te explicar tudo que ele mesmo inspirou os homens a escrever. Olha só que coisa linda isso. Isso mexe demais comigo. Então, o próprio ungido do Senhor, lendo sobre ele, traduzindo sobre ele, expondo isso ali e dizendo: hoje se cumpriu as Escrituras. Ou seja, esse é o retrato do Messias e a sua missão. O retrato do Messias e a sua missão, lá de Isaías 61, é isso que eu estou dizendo aqui e digo: cumpriu. Quer ver só, irmãos? Vamos abrir lá em Isaías 61. Isaías 61, a partir do verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei recompensa e com eles farei aliança eterna. E assim continua, irmãos. Foi exatamente esse o texto que Jesus abriu e leu. Apenas os 2 primeiros versículos. Para que a gente entenda, Isaías é um livro que fala de juízo e fala de salvação. O profeta aqui, ele alerta o povo, ele alertou o povo e alerta a nós também sobre o pecado e a consequência do pecado. Mas ele também traz a esperança no falar do Salvador futuro, que é o próprio Messias. Isaías ele nos incentiva a buscarmos a Deus o tempo todo, a buscarmos a Deus. Ele alerta os nossos corações sobre a consequência do pecado, mas ele também nos mostra a promessa da salvação que se concretizou em Jesus Cristo. O tema central do livro de Isaías é a fidelidade de Deus e o plano de redenção para uma humanidade. E isso não importa os pecados dessa humanidade,
não importa o pecado do povo, Deus oferece perdão e restauração. É isso que Isaías vai tratar. É isso que o próprio Jesus leu ali nesse episódio de Lucas. Portanto, irmãos, deixa eu falar um trem para vocês. Um povo cativo, oprimido, um povo prisioneiro, recebe uma boa nova de esperança e de consolo. Esse povo, para que você entenda, é um povo que viveu um período pós-exílio, é um povo que estava retornando a Jerusalém, depois de anos de cativeiro. Então esse contexto aqui de Isaías é um contexto fortemente marcado por um forte desejo de restauração. Esse povo desejava a restauração da sua própria casa, tanto física como espiritual. Mas quando a gente lê em Isaías 61, verso 1, aqui não era a voz do profeta Isaías, aqui era a voz do próprio Deus, revelando a história, apontando a história. Era a voz do próprio Senhor, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor é quem me ungiu. Oh, Deus amado. Isso é lindo, igreja. É lindo isso aqui. Igreja, é comum pessoas serem ungidas com óleo, é ou não é? Não é comum isso? Amém? E unção pastoral é comum, não é isso? Vai ter unção pastoral, pega o óleo e unge a cabeça daquele pastor, ora por ele, e diga: Deus te abençoe, varão. Vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Nas igrejas assim dos nossos irmãozinhos, as igrejas mais pentecostais, os irmãos, eles banham mesmo com óleo, vai ungir o pastor assim, banha. Tem uns que botam até num chifre de carneiro assim, e derrama, lava a cabeça do pastor, da pastora, lá derrama mesmo assim, um óleo de unção. Então é comum pessoas serem ungidas ao longo da história. No Oriente Médio, isso sempre foi muito comum, pessoas serem ungidas com óleo, mas sempre para assumir um cargo, assumir uma função, uma nova posição. Sacerdotes, por exemplo, eles eram ungidos com óleo para assumir essa nova posição, essa nova ação, esse novo desempenho. Profetas também tinham unção para que eles fossem designados a uma missão. O que eu quero dizer é que sempre teve a unção ligada ao levantar um rei em Israel, para que ele pudesse liderar o povo de Deus. Então, quando um rei ele era levantado, existia uma unção de óleo sobre a cabeça desse rei, para que ele pudesse então assumir uma posição diante do povo de Deus. Mas perceba só a diferença do tipo de unção que a gente está vendo aqui. E ela muitas vezes passa despercebido. O que eu quero dizer é que o máximo que um ser humano pode atingir, ao que me parece, é ungir alguém com óleo sobre a cabeça. Eu creio nisso. Glória a Deus por isso. Mas a ação que nós temos aqui, nós temos uma ação completamente diferente. Nós temos uma unção completamente diferente. Pois a unção que nós lemos aqui, ela não é uma unção que veio dos homens, mas de Deus, do próprio Deus. Está escrito que foi o Senhor me ungiu. É isso que está escrito, e é isso que Jesus lê lá em Lucas capítulo 4, ele fala: porque o Senhor me ungiu, pois o Senhor me ungiu, oh glória a Deus, não apenas com óleo, mas na verdade, Ele me ungiu com o seu próprio Espírito. Ai, aleluia. Aqui não era mais um rei que estava sendo levantado em Israel, com uma unção de óleo, mas aqui era
o Rei dos Reis, a saber, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que num dia comum entra naquela sinagoga, abre o rolo e lê: pois o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Não mais ungido com óleo, ele não foi ungido com óleo, que representa o Espírito, é um simbolismo. O óleo, quando é ungido, a pessoa representa ali, traz o simbolismo do Espírito de Deus, mas aqui não, ele não foi ungido com o simbolismo da presença do Espírito de Deus, mas ele foi ungido pelo próprio Espírito de Deus. E isso me lembra o batismo de Jesus, quando a gente vê nos evangelhos, quando Jesus ele se aproxima ali de João para ser batizado. É uma cena linda do céu que acontece, uma aparição da Trindade ali, aos olhos de todo mundo. Por quê? Porque Jesus está ali para ser batizado, e quando Jesus é batizado, uma voz, a voz do Pai, surge do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E então, de forma corpórea, desce o Espírito em forma corpórea de pomba sobre a cabeça de Jesus. Aleluia. Eita glória! Então, quando Jesus, lá em Lucas 4, afirma que o Espírito está sobre ele, a promessa se cumpre, a profecia de Isaías se cumpre, e a história então é revelada. Todo olho sabe, todo ouvido ouviu. Não tem mais desculpas. O Messias prometido chegou. Igreja, o Messias aqui, ele é anunciado como o portador das boas novas aos aflitos. O Messias aqui, ele é anunciado como o curador dos corações quebrantados. O Messias aqui, ele é apresentado como o libertador dos cativos. A unção que ele recebe aqui, ela é interpretada como missão. Então ele recebe uma missão. A unção dele teve um propósito, e o propósito dele foi pregar boas novas a quem? Aos pobres em espírito. Ele foi enviado a curar um tipo de pessoa. Quem são as pessoas que ele foi enviado a curar? São os quebrantados de coração. Ele mesmo nos evangelhos diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. A unção teve um propósito, e o propósito foi anunciar as boas novas do evangelho, foi proclamar libertação aos cativos, foi pôr em liberdade os algemados, e anunciar de forma clara, limpa, que tem um ano aceitável do Senhor. Ou seja, tem um tempo de graça, tem um tempo de favor, tem um tempo de dívida perdoada, tem um tempo de gozo, um tempo de plena paz. O ano aceitável do Senhor, é isso que representa um período de favor, um tempo de favor, um tempo de plena paz, um tempo do qual a dívida é perdoada. Mas não se engane, da mesma forma em que o ano aceitável do Senhor é apresentado no texto de Isaías que nós lemos, tem também o dia da vingança. E esse dia não pertence a mim, esse dia não pertence a você, esse dia não pertence a nenhum ser humano dessa terra. Esse dia, ele pertence ao nosso Deus, ele é exclusivo ao nosso Deus. O dia da vingança, ele representa que um dia a justiça do Senhor será feita. Representa que num dia todos entenderão o que foi passar a vida brincando com Deus. O dia da vingança é isso que representa. Todos saberão, entenderão o que foi passar uma vida inteira brincando com Deus. O dia da vingança é o dia em que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Esse é o dia da vingança. Eita Deus. O dia da vingança, de um jeito bem pedagógico, é mais ou menos assim: calma, povo, eu não perdi o controle. Mas vamos seguir. Nessa descrição das ações lindas do Messias,
que nós lemos aqui no capítulo 61, que ele veio proclamar liberdade, libertação, pôr em liberdade os algemados, anunciar as boas novas. Nessas descrições todas que relata do ungido de Deus, o Messias de Deus, que relata que ele veio fazer e fez, irmãos. Jesus fez, ele cumpriu, irmãos. Quando ele se entregou para morrer naquela cruz, ele diz: está consumado. O que fiz, fiz. Mas tem uma ação aqui que me colocou de joelhos, curvou meu coração ao longo desses dias, e eu fiquei emocionado mesmo. Olha só comigo aí, igreja, o final do verso 2, aleluia. O final do verso 2, a palavra do Senhor diz assim, a parte B: depois do dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A consolar todos os que choram. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Eu queria ficar pregando só sobre isso, mas diante de tantas verdades, eu não podia ocultar essas outras verdades, eu não podia simplesmente ignorá-las só para falar disso. Mas esse é o ponto: consolar todos os que choram. Essa verdade aqui, irmãos, tinha que produzir um louvor constante em nossos corações e nossos lábios. Constante, um louvor constante. Gente boa, vamos lá. Quantos momentos e situações das nossas vidas que recebemos consolo? Faça um exercício aí. Faça um exercício, tenta lembrar. Quantas vezes nós recebemos consolo? Quantas vezes? Você já parou para pensar quantas vezes recebemos consolo por conta de uma situação? Quantos irmãos no nosso meio, agora, exatamente agora, neste momento, estão precisando de consolo? Quantos precisando ser consolados neste momento, agora, nesse exato momento? Quantos no nosso meio aqui que estão precisando de um consolo agora, já? Quantos irmãos enlutados? Quantos irmãos que estão tendo suas famílias, pessoas queridas, membros queridos da sua família, estão acamados nesse exato momento e precisam de consolo? Diagnósticos irreversíveis. Deus pode curar, mas é claro que pode. Eu creio nisso. Deus vai curar? Eu não sei te dizer. Infelizmente eu não sei te dizer, mas Ele pode curar? Sim, Ele pode curar. É o meu desejo, eu creio que sim, mas se não houver a cura completa, tudo bem, porque pode haver consolo para uma alma aflita, consolo. A palavra do Senhor diz que Ele veio consolar todos os que choram. Eu não tenho dúvida disso, dúvida nenhuma. Irmãos, muitas situações vêm para consolar o nosso coração, é ou não é? Deixa eu contar um trem para vocês. Vocês estão quietinhos aí, deixa eu contar um trem para vocês. Teve um período assim da nossa vida, minha vida e Camila, a gente está há pouco mais de 17 anos juntos e 15 anos, quase 15 anos casados. Mas aí teve um período que eu tinha só uma pequena renda assim, e eu estava desempregado, né? Estava desempregado. E a renda mesmo assim que entrava em casa todo mês era quando Camila, ela participava de um grupo de louvor que cantava nas igrejas, né? Ficava cantando nas igrejas. E aí a gente vivia das ofertas. Irmão, fala um trem para você, ver de oferta de irmão é duro, viu? É. E a gente vivia das ofertas, graças a Deus. Vivia das ofertas. Né, missionária? E aí, eram as ofertas que sustentavam a gente, toda vez que a Camila ia cantar e tudo. E aí tinha as ofertas, graças a Deus pagava as contas. E umas aulas que a Camila dava de canto. Esse foi assim um período, eu não lembro qual, mas foi um período duro que só, né? Hoje a gente assim esboça sorriso e tudo, aleluia, mas quem passa por um período duro sabe muito bem como que é, né? E aí, irmãos, eu tinha me formado na faculdade, eu tinha parado meu trabalho, tudo para me formar e tudo. E nessa época eu dava aula de educação física escolar, mas eu era o famoso professor substituto, né? Aqui na rede em Barueri, então
faltava professor, eu estava lá correndo nas escolas e tal, e eu queria algo fixo, eu precisava de algo fixo, porque era incerto. Quando a coisa ficava boa, aí ficava ruim de novo, né? E aí, às vezes, lembrando, né, fazia os eventos e tudo, e nem sempre tinha a oferta, né? Então eu precisava daquilo. E até que um dia uma porta se abriu e um colégio me chamou e eu fui trabalhar, e graças a Deus trabalhei um bom período lá. Mas o que eu quero dizer, o ponto que eu quero dizer pode parecer muito simples para muitos ouvintes aqui. Mas eu lembro muito bem que no final daquele mês de trabalho lá no colégio, os funcionários recebiam uma cesta básica, né? Eles recebiam uma cesta básica, assim, hoje é vale, né, os trem, né, mas era uma cesta básica. E eu cheguei com aquela cesta básica no ombro, assim, e entrei em casa. Eu não esperava a reação da minha esposa aquele dia. Quando ela me viu com a cesta básica, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E naquele momento, assim, eu entendi que a gente tinha sido consolado. O simbolismo da cesta básica tinha sido um consolo para nós, de algo que ia ser mais fixo, permanente. Não era o conteúdo daquela cesta, mas talvez o consolo de uma esposa em ver o marido tendo seus dias de vergonha se encerrando, né? Nós fomos consolados e esse dia ficou marcado na minha história. Quantos casais são consolados com a chegada de um filho, né? Quantos? Certa vez eu conheci um homem que vivia em constante tristeza porque a sua cachorrinha morreu de forma terrível. De forma terrível. Acabou escapando, foi atropelado e morreu. E esse homem velho, formado, ele vivia em choro. Por conta da cachorrinha, sempre lembrava da cachorrinha. Até que um dia a família lá juntou e presenteou ele com uma outra cachorrinha. Esse homem foi consolado. A alegria se voltou por conta daquela figura ali. Ele foi consolado. O que eu quero dizer, irmãos, é que o consolo, ele faz parte de um plano divino para a humanidade. E esse consolo, ele pode vir de diversas formas. Na figura de um simples cachorrinho, de uma pessoa amada que você nem esperava que ia chegar na tua vida, de repente chega, seu coração amolece e você decide juntar sua vida para todo sempre. O consolo, ele vem de diversas formas, no simbolismo de uma cesta básica, de um trabalhador. Mas o que eu quero dizer mesmo é que tem um tipo de consolo que vem do próprio Deus. Tem um tipo de consolo que faz parte da missão do ungido de Deus. E esse consolo, ele não tem a ver com objetos, com momentos ou com situações. Esse consolo é o próprio Messias. É o próprio Messias de Deus. Amada igreja, guarde isso no seu coração. Existe uma estrada que nos leva à redenção eterna. E essa estrada, carinhosamente, a gente chama de vida. De vida. Só que nessa estrada há curvas, há ladeiras, descidas, subidas. Vistas lindas no topo de montanhas verdes. Essa é a estrada da vida. Mas também há a escuridão do vale da sombra da morte. Mas saiba de uma coisa, existe consolo nessa jornada. Saiba de uma coisa, existe, está tudo bem aí, mais ou menos? Existe um bálsamo nessa jornada. Nós não estamos trilhando essa jornada sozinhos. A gente não caminha sem rumo ou dando voltas como num desejo de chegar a um destino, não. O Senhor, Ele está conosco, trilhando essa jornada, junto conosco. Porque os que estão no Senhor, trilhando essa jornada, eles trilham essa jornada na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor. E na vontade do Senhor, há consolo para a minha vida e para a sua vida. Há consolo para os que choram.
A palavra do Senhor diz que Ele veio para os quebrantados de coração, irmãos. Esses quebrantados de coração não são aqueles que possuem uma capacidade de ter um coração bom, não são esses. Os estudiosos chegam a dizer que aqui os quebrantados de coração, esse termo, são aqueles que estão vivendo em constante agonia e tristeza. Esses são os quebrantados de coração, são aqueles que dizem consigo mesmo: eu não tenho força para viver o amanhã. Esses são os quebrantados de coração. Eu não tenho força, eu não tenho ânimo para viver o amanhã. Ou seja, eu preciso ser visitado por vida. O sentimento do que é quebrantado de coração é: eu tenho a sensação absurda que de não possuir mais vida, mais força para viver o amanhã. Esse é o sentimento do que é quebrantado de coração. Ele tem essa sensação de não possuir vigor nenhum para viver o amanhã. Há um desespero no viver do quebrantado de coração. Há um desespero na alma dele. Então ele não consegue se libertar. A sua alma é o tempo todo esmagada. A sua vida possui apenas um tom de cor, cinza. Os quebrantados de coração, eles têm uma cor que os representa, é cinza. Por mais que tenham vitórias, coisas boas para contar, por mais que tenha isso, elas não são suficientes para mudar o cenário. A única coisa que muda o cenário de um quebrantado de coração é ele ser encontrado pelo ungido do Senhor, que abriu o rolo em Isaías 61, aqui no capítulo 4 de Lucas, e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Igreja, deixa eu falar um trem para vocês, eu já estou caminhando para o término. Nós éramos os quebrantados. E por que o verbo está no tempo passado? Nós éramos os quebrantados. Por quê, irmãos? Porque nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. Hoje nós não vivemos mais nessa condição. Por quê? Porque fomos encontrados. Cristo foi o contingente da nossa história. Quando ele abre o rolo e lê a mensagem de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E esse Espírito é quem me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os algemados e a proclamar libertação aos cativos. Ele lê isso em pé, está escrito. Então ele senta para ensinar, e todos com os olhos fixos nele, irmãos. De repente, o silêncio dos tempos é rompido com a sua voz. O silêncio dos tempos, das eras, ali naquele momento da história, é rompido com a voz do Messias ungido de Deus, dizendo: hoje se cumpriu as Escrituras. Oh, glória e aleluia! Tem uma verdade que nós lemos aqui: os que choram serão colocados em Sião. Sião é a representação do lugar de plena paz e saúde para a alma e para o corpo. Os que choram serão colocados em Sião, não mais com vestes de luto, mas com manto de louvor. Manto de louvor. Os que choram, eles serão colocados em Sião, não mais com cinzas em suas cabeças, mas com a coroa. O que é isso, irmãos? É um estado de plena satisfação. Manto de louvor ao invés de espírito angustiado. O que Deus, através aqui da vida de Isaías, está propondo aqui é um quadro da glória da nova vida que substitui a antiga vida. Isso aqui é muito profundo, igreja. Eu vim proclamar libertação. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer, chegou uma autoridade do qual todo joelho vai se dobrar. Eu vim proclamar libertação. Chegou uma autoridade do qual toda língua vai confessar. O que ele está querendo dizer é: eu vim para colocar um fim nessa condição.
Você crê nisso, Marino? Eu vim para colocar um fim nessa condição. Diga isso ao seu pai. Diga, o pastor pregou hoje, ele falou que Jesus disse: eu vim para colocar um fim nessa condição. Eu vim para os algemados, irmãos. Eu já vi pessoas em cadeias, em situação de cadeias, de prisão, que são livres. São livres. Por quê? Porque elas foram encontradas por Jesus. A sua condição é de prisão, mas ela é livre. Ele está preso ali, mas ele não possui mais algemas em sua alma. Por quê? Porque um ungido do Senhor o encontrou e o libertou com a sua boa nova de proclamação. Mas agora, irmãos, tem gente livre neste mundo que vive em algemas. E por quê, irmãos? Porque por mais que venha a igreja, continua com o espírito angustiado. Não possui vestes de louvor. Não possui manto de louvor. Tem almas algemadas ainda. Algemas da religião. Algemas morais. A boca não canta a alegria do coração. Estão esperando Jesus voltar de novo, fazendo sinais, prodígios, maravilha, milagre, coisa. Se fizer, eu creio. Ele já veio. E em Lucas 4 ele diz, está registrado. Quando ele pisou nessa terra, ele declarou: se cumpriu, eu vim para consolar todos os que choram. Se cumpriu hoje. Eu fico pensando, qual é o Cristo que te alcançou? Qual é o Cristo que te alcançou? Qual é o Cristo que te alcançou? É o Consolador que quebra grilhões? É o que proclama liberdade? É aquele que destrói cadeias e algemas? Qual é o Cristo que nos alcançou? A nossa vida não pode ser uma lamentação itinerante. O que é isso? É um conceito literal de dor e tristeza e angústia. Mas a nossa vida ela tem que ser um louvor constante. Um louvor constante, por quê? Porque os que estão no Senhor foram vestidos com manto de louvor. Manto de louvor. Tem muita gente presa ainda. Tem muito irmão preso ainda. Vai para a igreja, vai. Oferta, amém, dizima, amém. Até serve. Mas está preso ainda. Preso na religião. Só mudou de cela. Ele era preso no mundo, possuía uma cela. E aí então ele vai para a igreja, continua preso, ele mudou de cela. Ele só trocou de cela, mas ele não é livre. Irmão, nós temos que dar bom testemunho, irmãos. Está falando aqui que os que estão no Senhor não possuem mais cinza sobre a sua cabeça, não possuem mais roupa de luto, mas possuem manto de louvor, possuem coroa ao invés de cinza. Fala que esses serão chamados de carvalhos de justiça. Irmãos, isso é bom testemunho de cristão.
Cristão que não vive desse jeito não está dando bom testemunho. Tem gente que não consegue louvar. A boca é amarrada. A alma é amarrada. Não louva. Não consegue orar. É um louvor que não quebra algema. É uma dor que não possui cura, misericórdia. Mas está escrito, se cumpriu hoje. Hoje. Igreja, eu sou esse testemunho, igreja. Eu sou esse testemunho. Eu era essa pessoa inadequada para a vida. Eu era. A vida para mim tinha cor cinza. Eu era essa pessoa com um senso de dívida impagável. Eu era essa pessoa que possuía um desespero no viver, que não tinha alegria. Mas o Senhor, ungido me alcançou. Eu sou alcançado. Você também é alcançado. Você tem que ser alcançado. Eu sei que a vida, ela não é indolor, irmãos. O percurso entre o berço até a sepultura, ele todo é salpicado de dor, de angústia e de tristeza. Laços de morte cercaram o salmista, e laços de morte continuam nos cercando, ainda nos dias de hoje. Mas nós fomos encontrados pelo Messias, ungido, não ungido com óleo humano e especiarias, mas ungido com o próprio Espírito de Deus. Feche os seus olhos, sobe o som. Ministra, meus irmãos, ministra. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor.
o temor não me enjece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Consola, Senhor, os que choram nesta hora. Esse lugar é no Senhor. Bem-aventurado todos os que choram, porque serão consolados. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Oh, Senhor Deus. Tu és tudo que eu preciso. Há um bálsamo de consolo para os filhos de Deus. Tu és tudo que eu preciso. Derrama, Senhor, um óleo fresco sobre a cabeça dos teus filhos, sobre os que choram. Tu és tudo. Há unguento sobre as feridas dos feridos. Há unguento, há consolo, há refrigério, há cura. Eu creio. Existe um dia que é chamado como o dia do Senhor, e é nesse dia que Ele consolará todos os que choram de suas dores. Está por vir um tempo de favor de Deus. Está por vir um tempo de favor de Deus. Mas também não se engane, porque também está por vir um tempo de ira. Está escrito que o dia da vingança é dele. Senhor Deus, Pai, está aqui meus irmãos, minhas irmãs. Há um lugar de descanso em Ti, um lugar onde as lágrimas são secadas, um lugar onde a dor é aplacada, um lugar onde o tom cinza vai dando cores, Senhor. Dê mais cores festivas e alegres. Há um lugar de cura e esse lugar é no Senhor. Há um lugar de renovo e esse lugar é no Senhor. Há um lugar de libertação e este lugar é no Senhor. Quebra as algemas, quebra os grilhões, em nome de Jesus. Põe em liberdade o teu povo cativo. Bem-aventurados são os que choram, porque todos os que choram serão consolados. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ungido Messias, que um dia nesta terra nos encontrou, diligentemente nos procurou e nos encontrou, sarando as feridas da nossa alma, nos dando uma nova vida. E portanto agora, Senhor, nós temos que dar bom testemunho, porque somos do Senhor. Troca as vestes de luto dos teus filhos, dando um manto de louvor, um louvor constante, um louvor perene. Senhor, põe um cântico novo. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um lamaçal e firmou sobre uma rocha. E em meus lábios Ele colocou um novo cântico de louvor ao meu Deus, um verdadeiro hino de adoração. Oh, glória a Deus e aleluia. Consola, Senhor, o teu povo. Consola, Senhor, o abatido. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, com cada irmã, com cada pequeno, com cada idoso que está aqui, que nos assiste, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, igreja. Vão na paz do Senhor.